Olá a todos. Meu nome é Matheus Henrique de Amorim Mendes. Sou aluno da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA-UFMG. Vou apresentar o resumo intitulado Comparação de variáveis da Social Network Analysis entre jogos com resultados de vitória e derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Futebol, escrito por mim sob a orientação do professor doutor Gibson Moreira Praça. A análise de jogos é extremamente relevante no contexto competitivo, né? Ela pode fornecer informações determinantes na performance, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Um dos objetivos da análise de jogos é a identificação de padrões, tanto da própria equipe quanto da equipe adversária. A identificação de padrões da equipe adversária pode auxiliar no planejamento estratégico de jogos. A identificação de padrões da própria equipe pode embasar as decisões das comissões técnicas, fornecendo informações que podem retroalimentar o processo de treinamento. A análise de jogos pode ser feita de diversas formas e por meio de diversas ferramentas. E essas ferramentas vão gerar informações diferentes entre si, fornecer informações diferentes entre si. Dentre essas ferramentas está a Social Network Analysis. Essa ferramenta é utilizada para identificar e caracterizar as propriedades das interações entre os atletas durante as partidas, tanto em escala coletiva quanto em escala individual. A identificação e caracterização das propriedades das interações é muito importante, porque o jogo de futebol apresenta a todo momento um contexto de cooperação e oposição. E dessa forma, os colegas de equipe interagem entre si na busca de soluções coletivas para a resolução, né, dos problemas apresentados pelo jogo. Tendo isso em vista, o objetivo do estudo foi comparar as variáveis da Social Network Analysis na escala coletiva entre jogos com resultado de vitória e derrota do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol. Agora, entrando nos métodos, foram analisadas 16 partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano de 2020. Essas 16 partidas terminaram em vitória ou derrota da equipe analisada, com os empates sendo excluídos da análise. Para cada partida, foi criada uma matriz de adjacências, na qual foram registradas todas as interações entre os atletas da equipe. O parâmetro, né, o critério para a interação que foi utilizado foi o passe certo, ou seja, o passe que chegou ao companheiro de equipe destino e gerou a recepção desse jogador. As matrizes foram aplicadas ao software The Social Network Visualizer, o SOCNET-V. Esse software é uma ferramenta gráfica que pode ser utilizada para analisar as propriedades da Social Network Analysis por meio de gráficos matemáticos. As variáveis analisadas nesse resumo foram o clustering coeficiente, que diz respeito ao nível geral de afeição entre os colegas de equipe, né? Na prática, é utilizado para compreender se a equipe é composta por vários subgrupos ou se o comportamento é homogêneo, o que diz respeito à interação entre os jogadores por meio de passes certos. A densidade foi outra variável analisada e diz respeito à razão entre os links observados e os links possíveis, as conexões observadas e as conexões possíveis. Essa variável indica o quanto a equipe é capaz de criar ligações variadas, ligações distintas, né, entre seus jogadores. A outra variável analisada foi a dispersão do Eigenvector. O Eigenvector é uma medida individual que permite uma avaliação da relevância regulatória de um jogador. Um jogador com alto valor de Eigenvector interage com vários colegas relevantes, de novo, no que diz respeito à interação por meio de passes certos. Um jogador com baixo valor de Eigenvector pode ser considerado um jogador periférico, que interage com poucos colegas e esses colegas que ele interage não são tão relevantes. A variável analisada nesse resumo foi a dispersão dessa medida individual, que é o Eigenvector. Os resultados da análise de dados estão na tela, apresentados em gráficos de média de desvio padrão. No primeiro gráfico, o gráfico de clustering coeficiente,
Nos jogos com vitória, a média foi de 0,1955. Já nos jogos de derrota, a média foi 0,2368. No gráfico do meio, aí, segundo gráfico de densidade, a média para os jogos de vitória foi 0,605, e para os jogos de derrota, a média foi 0,633. No último gráfico, no gráfico da direita, a dispersão do advecto, a média para os jogos de vitória foi 0,1493 e para os jogos de derrota a média foi 0,1358. Foram realizados testes Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilk para normalidade e foi observado que houve distribuição normal. Foi feito também teste independente que mostrou que não houve diferença significativa nas variáveis analisadas, com intervalo de confiança de 95%. Considerações finais. Não foram encontradas diferenças significativas nas variáveis da Social Network Analysis analisadas, né, como eu acabei de falar, mas não foi encontrada diferenças significativas nas três variáveis clustering coeficiente, densidade e dispersão do advecto entre os jogos de vitória e derrota. E, tendo isso em mente, a equipe apresenta um padrão similar de jogo, independentemente do resultado final da partida, no que diz respeito, é claro, às interações por meio de passes certos, que foi o critério utilizado. Muito obrigado a todos que assistiram a essa apresentação. E até uma próxima.